E o futuro de De La Cruz só é definido muito rápido. Vamos falar sobre isso, torcedor. Vou falar também que história é essa. Sai Gonzalo Plata e vem Luiz Henrique. Vou falar sobre isso. Vou falar também do salário do Thiago Almada, que foi revelado. Fala, nação rubro-negra. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreva no canal. Muito importante mesmo, seu like e essa inscrição. Seu like isso mostra que você vai se manter muito bem informado das notícias que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Você vai se manter muito bem informado sobre os conteúdos que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Então, pô, não custa nada. Deixa seu like, se inscreve no canal. Você vai assistir o vídeo, vai se manter muito bem informado e não vai pagar absolutamente nada. Então, para me dar uma força, faz isso. Também não esqueça de compartilhar o nosso canal e os nossos vídeos para os seus amigos rubro-negros e rubro-negras. Também não esqueça, ó, de ativar a sua notificação para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu vou estar trazendo do nosso Flamengo. Fez tudo isso? Tamo junto, bora pro vídeo. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui já falando da situação aqui, envolvendo a situação do técnico Leonardo Jardim, porque hoje o técnico Leonardo Jardim vai fazer o último treino, visando a partida de amanhã contra o Internacional, às 7h30 da noite. O Flamengo está previsto a chegada no aeroporto lá do Rio Grande do Sul, em torno ali de 9h da noite. O Flamengo deve chegar lá um pouco tarde, né? Quase 10 horas da noite, é o horário previsto que o Flamengo deve chegar. O Flamengo deve desembarcar ali bem, deve desembarcar bem ali no início da noite. A chegada está prevista ali em torno de 9h da noite. Está prevista a chegada do Flamengo lá no Rio Grande do Sul. Vamos ver o que vai acontecer. Falando desse jogo, e hoje o treino é decisivo para saber se Lucas Paquetá vai ou não ter condição de ir para esse jogo. Hoje o técnico Leonardo vai saber se ele vai ter ou não condição. Agora vamos torcer, tomara que ele consiga ter condição para ir para essa partida contra o Internacional, porque o Flamengo precisa vencer, né, pô? Precisa vencer. Empatou com o São Paulo no domingo, vacilou, tem que ganhar contra o Internacional, e o Internacional vai chegar muito pressionado, sabendo que vem de 2 derrotas, né? Perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu acho que para o Cruzeiro, se eu não me engano. Então o Internacional vem muito pressionado e o Flamengo apenas tentando fazer o jogo dele. O Flamengo tem que entrar concentrado e vencer o Internacional e garantir os 3 pontos. Ele também tem que torcer aí pelo Palmeiras também continuar tropeçando. Esse Palmeiras tropeça mais um, o Flamengo com o empate de ontem, o Flamengo já sobe mais e fica mais perto de tentar tomar a liderança do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Igual falou, só depende de nós para vencer esse Campeonato Brasileiro, sabendo da roubalheira que teve no jogo contra o São Paulo. Só depende do Flamengo mesmo para vencer esse Campeonato Brasileiro. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre De La Cruz, gente. Informação que a Raíssa Simplico trouxe ontem é que o Peñarol tinha interesse, na informação que ela recebeu, é que o Peñarol do Uruguai tinha interesse na contratação do De La Cruz. Porém, gente, o que aconteceu, eu até vou pedir desculpa para vocês que eu falei errado. O que aconteceu é o seguinte: a ideia do Peñarol era o seguinte, era um empréstimo sem opção de compra. Então, falei com opção de compra, então eu falei errado, tá? Eu falei errado, eles queriam com opção de compra, porque a ideia deles era o seguinte: é chegar no Flamengo, fazer uma proposta de empréstimo sem opção de compra, o jogador ir ficar em empréstimo de 1 ano lá no Peñarol sem custo, ou seja, o jogador sairia do Flamengo por empréstimo de 1 ano e o Flamengo não pagaria nada. E depois, logo depois essa informação é que o Flamengo definiu o futuro do jogador e não vai emprestar o jogador. O Flamengo até aceita emprestar o De La Cruz por empréstimo, desde que o clube que pegar o jogador tem uma opção de compra obrigatória. Então não adianta pegar o jogador emprestado e não ter opção de compra obrigatória. Tem que ter opção obrigatória. Eu fui pesquisar e descobri que o Flamengo paga 80 milhões no De La Cruz. Então é claro que se o Flamengo vender o De La Cruz, conseguir um empréstimo, sei lá, com opção de compra obrigatória, eu acredito que por o jogador não estar jogando, tendo muita lesão, eu acredito que o Flamengo não vai conseguir vender pelo mesmo valor. Mas tem que chegar pelo menos... o valor 80, vendeu, sei lá, por 75 milhões. Chegou perto? Chegou, mas podia ter sido mais. Então a ideia do Flamengo é vender o no máximo que conseguir. O Flamengo até está disposto a emprestar o jogador, mas desde que o clube tenha uma opção de compra obrigatória. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo define o futuro do jogador muito rápido. Enfim, agora só resta a gente
ver o que vai acontecer nessa situação aí. Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo a situação do Thiago Almada. Antes de falar sobre sai Gonzalo Plata e vem Luiz Henrique, deixa eu falar sobre a situação envolvendo a situação do Thiago Almada. Informação é que o Thiago Almada pediu para o Flamengo um salário mais de 2 milhões e o Flamengo aceitou. O jogador que ganha mais de 2 milhões, vai lembrar que aqui no Flamengo, o maior salário do Flamengo é o Jorginho, que inclusive é o segundo maior salário do futebol brasileiro. O primeiro é o Depay, com 3 milhões, o segundo é o Jorginho, com 2,9 milhões. Então, a ideia do jogador é ganhar um valor parecido do que o Jorginho ganha. Os dois maiores salários do Flamengo é Arrascaeta e Jorginho, então ele quer estar no meio desses dois aí, entre os maiores salários. O Arrascaeta, se não me engano, ganha 2 milhões, ou 1 milhão, 1 milhão e 800, mas é nessa faixa aí, tá ligado? Então, a ideia do jogador, o jogador pediu um salário de 2 milhões, o Flamengo prometeu que ia dar um salário de 2 milhões ou mais do que 2 milhões, falou pelo menos 2 milhões, ou então se conseguir dar um pouquinho mais do jogador, o jogador que também tá vindo da Europa, acaba que ganha um pouco mais, enfim. A informação é que o jogador pediu um salário de 2 milhões e o Flamengo aceitou e falou que vai dar um salário de 2 milhões para o Thiago Almada. Vamos ver o que vai acontecer. Fato é que o jogador chega no Flamengo aí para ser aí o reserva do Jorginho de Arrascaeta. Tomara que ele consiga chegar logo no Flamengo, que eu não aguento mais essa novela. Eu quero chegar aqui e cravar logo, mas enfim. Vamos ver o que vai acontecer na situação do Thiago Almada. O fato é que o salário do jogador foi revelado e agora a gente já tem que acompanhar e seguindo, vendo essas negociações, que agora, como o presidente Bar falou, você tem que ajustar as coisas, tem que ajudar, tem que puxar daqui, esticar de ali, puxar, apertar, tem que tentar fazer tudo. Fechou a negociação, mandou a proposta para o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid aceitou a proposta, pronto. Aí o jogador vem para o Rio de Janeiro, faz os exames e assina o contrato com o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, vamos falar agora sobre o Thiago Almada, sobre Luiz Henrique. Gente, a situação do Luiz Henrique é o seguinte. A informação que saiu é que o Luiz Henrique, né, ele está disposto a voltar para o futebol brasileiro. E aí depois, logo em seguida, saiu a informação que o Flamengo está segue monitorando a situação do Luiz Henrique e não descarta fazer uma troca. Porque além do Zenit estar pedindo 40 milhões, o Zenit também não descarta uma troca. Então, a informação é que o Flamengo também não descarta trocar o Gonzalo Plata, vai para lá o Gonzalo Plata e vem para cá Luiz Henrique. Então, a informação é que o Flamengo está disposto a fazer uma troca desses dois jogadores, sabendo aí. Só que agora, Arthur, mas o Flamengo já tentou tantas vezes, tentou o Claudinho, tentou o Wendel, tentou o atacante Arthur que está no São Paulo, mas nunca deu certo. Mas, gente, dessa vez é diferente. Por que, Arthur? Porque o jogador quer voltar para o futebol brasileiro, ele quer voltar. O Botafogo até tentou envolver o Danilo nessa troca, tentou envolver o Danilo na troca, mas acabou que o jogador falou que não quer e por exemplo quer continuar no Botafogo. Então o Flamengo já está na frente na corrida pela contratação do jogador. Agora a gente tem que ver o que vai acontecer, mas a informação que o Flamengo não descarta. Gente, deixe nos comentários, você trocaria Gonzalo Plata pelo Luiz Henrique? Você acha que o Flamengo está acertando na troca? Você acha que o Flamengo está fazendo um excelente negócio? Deixe nos comentários, que o seu comentário ele é muito importante para todos nós sobre essa situação. Hein? Vou ser bem sério para vocês, eu tenho uma certa dúvida, porque são dois jogadores que estão vivendo um bom momento. O Gonzalo Plata, um baita momento do Flamengo, o Luiz Henrique também está num bom momento, então eu tenho uma certa dúvida sobre essa situação. Agora a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer na situação do Gonzalo Plata. Igual eu falei, vamos falar do fato, é que o Flamengo não descarta, não quer dizer que o Flamengo vai trocar. Não estou chegando aqui falando que o Flamengo vai trocar, é que o Flamengo não descarta, tá, gente? Então vou deixar isso bem claro para vocês. Então vamos ver agora essa situação aí do Luiz Henrique. O fato é que o Flamengo segue monitorando a situação do atacante aí que não teve tantos minutos na Copa do Mundo. O jogador está no mercado aí procurando um novo clube. Vamos ver, né, o que vai acontecer na situação aí do Luiz Henrique. Como disse o técnico Leonardo Jardim, vai fazer hoje o último treino visando o jogo de amanhã
contra o Internacional às 7h30 da noite no Beira-Rio. Bom, Guilherme, essas transformações aqui do nosso Flamengo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Um beijo pra vocês, não esqueça, Jesus te ama, falou!